Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Câmara exonera assessor que zombou de mulher estuprada. Ele trabalhava com o deputado do PCdoB em comissão para pessoas com deficiências. O deputado Nicolas Ferreira se manifestou nas suas redes sociais e, além da exoneração, ele pediu a prisão do assessor. Veja o vídeo. Não sei se vocês conhecem o Saad Tenório, que é do Instituto Palestina Brasil, que debochou de uma mulher que tinha sido estuprada pelo Hamas, dizendo isso é marca de merda, se cagou nas calças. Este mesmo cara se reuniu com o ministro Padilha e com o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos antes dos atentados acontecerem. Quando você abre as redes sociais do Itamaraty, ele diz respeito de falecimento. Tá de sacanagem, falecimento do brasileiro, sendo que como se ele tivesse morrido por uma morte súbita. Qual a dificuldade de colocar Hamas e terroristas? Quando você abre o perfil do ministro da Justiça, Flávio Dino, não tem nenhuma palavra terrorista em Hamas no Twitter dele e nas redes sociais. Somente terrorismo quando se diz respeito ao 8 de janeiro. Mas nenhuma palavra do ministro da Justiça com relação ao que está acontecendo no Hamas. 40 crianças sendo decapitadas, mulheres sendo estupradas e nenhuma palavra do ministro da Justiça. E o ministro dos Direitos Humanos, da mesma forma, em sua nota fajuta do Ministério dos Direitos Humanos, não tem a palavra Hamas e nem terrorismo. E estava com o Saad, aí, o vice-presidente do Instituto Palestina e Brasil, juntamente com um cara que debocha do povo israelense, que inclusive coloca a bandeira de Israel, tirando o símbolo ali da Estrela de Davi, colocando uma barata, colocando ali o símbolo da Estrela de Davi em um lamaçal ali de sangue, pedindo ali morte ao povo israelense. Então, a gente está vendo a dificuldade da esquerda em repudiar os verdadeiros responsáveis por essa matança. Não tem condições, mas mostra mais uma vez a incapacidade do ministro da Justiça, do ministro dos Direitos Humanos e também do governo Lula de não dizer com as letras claras: denunciamos os ataques terroristas do Hamas. E pior, agora nós temos o Brasil como presidente do Conselho de Segurança da ONU no mês de outubro. Eu peço aqui para quem concorda com isso, para quem concorda que o Brasil deve sim colocar e fazer uma solicitação à ONU para que Hamas seja considerado terrorista. Eu quero ver quem apoia isso aqui, dá um aplauso, deixa eu ver. Quem apoia que Hamas seja considerado terrorista? Deixa eu ver. Quem vai aplaudir? Vamos ver. Vou ficar vendo quem vai aplaudir. Não aplaudiu. Impressionante, ninguém na esquerda aplaudiu. Olha que loucura, cara. Eu acabei de pedir claramente. Quem coloca Hamas como terrorista aplaude e a esquerda ficou em silêncio. Eu acabo de enviar aqui para a presidência desta casa a exoneração imediata do Said, que é um servidor aqui dessa casa, um assessor da comissão de pessoas com deficiência, e ele fez essas postagens aí, postagens antissemitas, postagens debochando de uma mulher que tinha sido estuprada, dizendo que ela se cagou ali nas calças, e tirando ali o símbolo da Estrela de Davi, colocando ali uma barata, postagens preconceituosas, criminosas, e também estou elaborando aqui um processo criminal pedindo a sua prisão. Então é surreal que a gente tinha uma pessoa dessa daqui dentro dessa casa. E inclusive, antes do atentado, se encontrou com o ministro Padilha, ministro do Lula, e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ambos ministros do Lula. Esse aí é o tipo de parceria que o atual governo tem aí, que esse cara seja exonerado e preso, para que a justiça seja feita e tenha solidariedade aí com o povo, inclusive brasileiros que morreram ali nas mãos do grupo terrorista Hamas. Sessão plenária na Câmara é suspensa depois de líderes do PT, PCdoB e governo Lula quererem censurar Israel e não aos terroristas do Hamas. Veja o vídeo. Favor do terrorismo. Que vergonha! 8 de janeiro não tinha ninguém armado. Mentira. Não tinha ninguém armado
aqui em Brasília, ninguém morreu. Ninguém morreu aqui, o Hamas não é, né, Caveira? E o Hamas pra esquerda não é terrorista, não. Tá matando gente, matando cabeça de bebê. Covarde! Eles matariam todos nós! Mataram brasileiros! Mataram uma menina de 29 anos! Estupraram a brasileira! Estupraram a Bruna! Carioca! Mataram o gaúcho! Mataram terrorista! Terrorista! Você está defendendo o movimento terrorista! Não podemos admitir isso! Não podemos admitir! Tem que acabar a sessão. Mataram brasileiro! 40 crianças decapitadas! Encerra a sessão! Encerra a sessão! 40 crianças decapitadas! É uma vergonha! São contra gays! Já outra matéria na tela. Lideranças na Câmara Federal se reuniram com embaixadores de Israel no Brasil e devem contrapor presidente Lula. É isso mesmo, veja o vídeo. Pessoal bateu em Israel, na Câmara, ajudar de ordens. Vamos aí. Deputado federal Rodolfo Nogueira apresenta requerimento no Itamaraty para que o governo Lula reconheça Hamas como um grupo terrorista. Veja o vídeo. Estamos vendo aí o Itamaraty e o governo federal negligenciar hoje uma decisão que o Brasil inteiro já está vendo, né? Nós sabemos que o Itamaraty vem há muito tempo aí adotando essa política de respeitar as decisões e as opiniões da ONU, né? Mas diante de uma atrocidade cometida nesse último sábado, né, e durante esses dias, né, dos ataques realmente terroristas que esse grupo praticou contra um Estado de Direito, que é o Estado reconhecido de Israel, a gente não tem outra justificativa de que o governo federal e principalmente o Itamaraty declare esse grupo como terrorista. Um grupo que hoje, né, nós vimos hoje uma notícia muito triste, onde foi encontrado numa comunidade lá em Israel mais de 200 mortos, entre eles 40 crianças, 40 bebês e quase todos decapitados, né, por esses vândalos, por esses bárbaros que praticam esse tipo de crime. Nós estamos hoje vendo né, também a notícia dos 2 brasileiros que foram encontrados mortos. E nós sabemos isso, que tanta gente ali, tantas famílias hoje estão chorando por esse ataque violento, né, ao Estado de Direito, mas principalmente a pessoas inocentes e a civis. Então, não tem como o governo federal hoje ficar numa posição de negligência diante de tantas ações bárbaras que o Hamas tomou nesse final de semana e vem tomando e adotando. Então, nós fizemos um requerimento para o Itamaraty para que o governo federal, sim, reconheça esse grupo Hamas como terrorista. Deputado federal Gustavo Gar também se manifestou nas suas redes sociais. Veja o vídeo. Ontem à noite, em Israel, dezenas de famílias, mães, pais, deram de mamar para os seus bebês, colocaram um pijaminha neles e os colocaram nos seus berços para dormir. O que eles não sabiam é que essa seria a última vez que isso aconteceria. Ao longo da noite, um grupo de acordo com a imprensa e a esquerda brasileira, um grupo de combatentes invadiu a casa dessas famílias, matou os pais e arrancou a cabeça dessas crianças. Algumas foram queimadas vivas. Esse grupo, chamado Hamas, tem o total e incondicional apoio da esquerda brasileira. Total e incondicional apoio. Na manhã de hoje, 40 bebês decapitados foram encontrados. Alguns foram queimados vivos. E enquanto isso, no Brasil,
a esquerda ainda quer debater e convencer o povo de que o Hamas não é um grupo terrorista. Estupra mulheres, matou 2 brasileiros que estavam em Israel, matou centenas de jovens que estavam numa festa, e estão matando civis indefesos, desarmados. Essa é a definição de terrorismo. Isso é terrorismo de verdade. Não é ficar em prédio público quebrando janela, não. Isso é verdadeiramente terrorismo. E aqui no plenário ontem do Congresso, a esquerda saiu em defesa do Hamas. O MST saiu em defesa do Hamas. Os grupos e partidos de esquerda do Brasil organizaram para hoje, às 17 horas, em frente à Biblioteca Nacional, um ato de defesa aos palestinos, a Hamas, contra Israel. A situação está tão deplorável que hoje defender judeu, você é chamado de nazista. Mas defender os que matam judeus, você é chamado de democrático e antinazista. A situação é tão invertida que palavras faltam para poder explicar, descrever a gravidade dessa situação. Como se isso não fosse o bastante, o ministro dos Direitos Humanos solta uma nota falando do falecimento de um brasileiro lá em Israel, sem mencionar que ele foi assassinado por um grupo terrorista chamado Hamas, que tem um vínculo muito próximo com o PT, com o PSOL, com o PCdoB, com a esquerda, com a imprensa brasileira que constantemente sai em defesa desse pessoal. O Itamaraty também solta uma nota falando do pesar, do falecimento, mas também não fala que foi um assassinato, que teve tortura de um grupo terrorista. A dificuldade da esquerda brasileira em falar que o Hamas é um grupo terrorista mostra o núcleo podre dessa ideologia. Talvez em nenhum outro momento da história brasileira houve uma situação, um evento mundial que servisse tão bem para mostrar o quão diabólico essa ideologia é. E até agora, o Lula não falou nada, nenhuma nota, e nem sequer chama o Hamas de grupo terrorista. Solta uma nota superficial, quase que querendo também colocar a culpa em Israel. Mas a cereja do bolo disso tudo é que há 5 dias atrás, um apoiador do Hamas com o nome de Said Tenório estava com o ministro do Lula, Padilha. E ontem ele publica uma chacota em cima de uma mulher israelense, uma judia, que havia sido estuprada, com marca de sangue na calça, onde ele coloca a frase, ela se cagou toda, e um emoji com um sorriso. Uma pessoa que está zombando de uma mulher que foi estuprada e torturada, que deve estar sendo neste momento estuprada e torturada, estava conversando com o ministro do Lula. PSOL e vários outros deputados do PT já assinaram um documento contra que Hamas fosse chamado de um grupo terrorista. Preste atenção. O que leva uma pessoa a degolar um bebê? Aí já não é nem ideologia mais. Aí é possessão demoníaca. E o que leva um grupo aqui do Brasil a apoiar essas pessoas que são possuídas dessa forma? 40 bebês. Bebês foram assassinados. E a esquerda não consegue chamar esse grupo de terrorista. E aí a pergunta fica, por que a esquerda se dá esse trabalho de defender um grupo que mora do outro lado do planeta e que não tem nenhuma semelhança cultural com o povo brasileiro? Eles têm uma coisa em comum que faz com que todo o resto possa ser ignorado. O fato de que nesses países os gays não têm direito algum, são assassinados, que as mulheres são consideradas como objetos e que esses países são ditaduras. Mas tem uma coisa em comum que faz com que a esquerda brasileira e a esquerda mundial apoiem grupos como o Hamas. Eles odeiam os cristãos. Para a esquerda, o Hamas é uma espécie de capangas que fazem o que a esquerda tem vontade de fazer, mas não pode, pois assim perderia o monopólio da bandeira da virtude que a imprensa tanto trabalha para que eles possam erguer. Eles odeiam o cristianismo, odeiam o povo cristão.
Então o Hamas faz aquilo que a esquerda tem vontade de fazer, mas não pode. E é por isso que esse elo entre os dois está cada vez mais forte. Marcado para as 17 horas aqui, uma manifestação em apoio a um grupo terrorista. Eles apagaram das redes sociais, mas estava lá PCdoB, PSOL, União da Juventude Socialista, PT, todo esse pessoal do Black Lives Matter, toda a esquerda. Só que agora parece que eles desistiram de ir porque está ficando feio. Eles não conseguiram convencer o povo de que o Hamas não é um grupo terrorista. Afinal de contas, foram 40 bebês que foram decapitados. A esquerda é perversa, é nefasta, e prova melhor do que isso que nós estamos testemunhando nos últimos dias nunca houve, não tem e nunca mais haverá. Apoiar grupos de pessoas que matam bebês. Câmara aprova moção de repúdio a ataques terroristas do Hamas contra Israel. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira 10 moção de repúdio aos ataques terroristas do Hamas contra Israel, iniciados neste sábado 7. A aprovação foi unânime, com 312 deputados favoráveis às aprovações e nenhum contrário. A aprovação da moção, que tem caráter simbólico, ocorre em um momento em que o governo é criticado por não classificar Hamas como um grupo terrorista. Nas notas de falecimento dos 2 brasileiros que foram mortos em uma festa rave próxima à faixa de Gaza, o Itamaraty mencionou os acontecimentos como falecimentos e não assassinato. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.